Você é a resposta do clamor de alguém, ou melhor, você é a resposta do clamor de uma geração. Eu queria aqui trazer hoje uma breve exposição do livro de Juízes. Se você não sabe, a época dos juízes era um período que a palavra diz que não havia rei em Israel, por isso cada um fazia o que queria, o que bem entendia. E foi uma época que Israel sofreu muito e teve muito ataque dos inimigos por isso, porque não tinha uma liderança, alguém que guiasse o povo a fazer a vontade de Deus. Então o Senhor ele levantava juízes, como Gideão, que é o que nós vamos falar aqui, mas levantou outros, como a juíza Débora, o próprio Sansão, Jefité. E o que eu queria expor aqui é o seguinte, que você é a resposta do clamor de alguém, sabe por quê? Gideão, quando Deus levanta ele, já estava sendo oprimido pelos midianitas. E nesse período, eles começaram a clamar para Deus, porque eles tinham pecado contra o Senhor, e o Senhor decide levantar o Gideão. Então, Gideão ele não foi levantado porque ele era bom, mas ele foi levantado porque uma geração precisava daquilo que Gideão carregava. E é quando a gente entra no segundo ponto. Quando Deus te chama e te levanta é porque ele tem um propósito. Gideão não era um cara bonzinho, um cara maneiro, como às vezes eu e você não somos. Mas nós temos um propósito que só a gente pode cumprir aquele talento que o Senhor confiou pra gente. E aí eu queria também trazer o terceiro ponto aqui, que é o seguinte. Gideão, ele estava malhando trigo. Ou seja, o Senhor ele vai sempre buscar pessoas que estão trabalhando. Deus nunca vai buscar e vai levantar pessoas que não estavam fazendo nada. Vou te dar outros exemplos aqui. O próprio Saul, ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, se eu não me engano. Era alguma coisa do tipo. Davi também, ele cuidava das ovelhas de Jessé, no momento em que Deus levanta ele para enfrentar Golias, ele estava indo na batalha servir seus irmãos, mas o interessante é o quê? Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de prensar uva. E aí entra uma outra coisa aqui. Sempre que Deus te chamar, a maioria das vezes a gente vai estar fazendo o certo de maneira errada. E Deus vai fazer o quê? Ele vai tirar a gente desse lugar, embora a gente vai estar em movimento, e vai levar para o lugar certo. E a palavra mostra uma coisa aqui que muitos vão discordar de mim, mas às vezes é legítimo a gente duvidar de Deus, porque a gente a gente acredita em Deus, mas a gente não acredita na gente. E Gideão ele pede sinais a Deus. E quando ele entende, ele fala que ele viu porque quem foi ele foi o anjo do Senhor. Quando você vê na Bíblia o anjo do Senhor, alguns vão dizer que é a teofania, que é o próprio Deus. E um anjo do Senhor é literalmente um anjo, um anjo mensageiro em si, só para abrir esse parêntese aqui. Mas, quando a gente entende que não é pela nossa força, mas pela força do Senhor, a gente cria coragem. E depois que o Senhor mostrou para Gideão que ele estava com ele, Gideão começou a agir, começou a enfrentar a batalha, e a gente vai andar no próximo ponto aqui. Ó. Deus te envia em nome dele, mas a força e a predisposição é sua. Eu vou ler esse versículo aqui, ó. Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura eu não te enviei? Ou seja, vai na tua força. Gideão, é na tua capacidade que eu te dei. Mas você vai em meu nome, por isso eu vou te capacitar e você vai conseguir cumprir o propósito, porque quem está falando aqui é o Deus de Israel, não é qualquer um. E aí, vamos para o próximo ponto, que é o que Deus levanta os improváveis. Gideão vai dizer: com que eu livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. E tornou-lhe o Senhor, e o Senhor lhe disse: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ou seja, não é pela força do nosso braço, mas é pela força de Deus. Às vezes nós achamos: eu sou o menor da minha cidade, eu sou o menor da minha casa, eu sou improvável, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, mas quem te garante é o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos. Não é pela nossa força, repito aqui, é pela força daquele que nos chamou. Então é esse o nosso foco. É porque Deus vai levantar os improváveis. Deus vai levantar eu, vai levantar você, vai levantar seu pai, sua mãe, sua irmã, seu amigo, seu colega de trabalho, porque a missão que Deus tem é igual a parábola dos talentos. Ele depositou um talento para cada um de acordo com a capacidade que cada um tinha. E aí, seguindo aqui para o próximo ponto, que Deus ele vai e fala para Gideão derrubar o altar de Baal que o pai de Gideão tinha na sua casa. Que é o quê? Antes de se entregar ao propósito, de destruir, rompa com o seu passado e com tudo aquilo que pode te atrapalhar de fazer
o que Deus chamou e pode te fazer voltar atrás. Por que o Senhor manda Gideão destruir o altar do pai dele? Porque o pecado da idolatria foi que levou Israel a cair. E pode ser que por algum instante Gideão acabasse se contaminando e seguindo a manada, Gideão poderia começar a negociar. Mas a primeira coisa é o quê? A gente tem que romper com o nosso passado, romper com o nosso pecado, romper com tudo aquilo que impede a gente de seguir o propósito de Deus. E muitas coisas às vezes vêm da nossa raiz familiar e a gente precisa romper com isso. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás, esse não é digno. Então nós temos que romper com tudo aquilo que pode fazer a gente querer olhar para trás. Então essa é outra lição que a gente tem que pegar de Gideão. Vamos romper com tudo aquilo que impede a gente de viver o propósito que o Senhor colocou no nosso coração. Vamos para o próximo ponto? Deus vai fazer você se levantar contra situações que não vão agradar os outros. Quando Gideão ele destrói os altares de Baal, ele é chamado de Jerubaal, porque ele destruiu os altares de Baal, chegaram a dar outro nome para ele. E os homens da cidade foram reclamar com o pai dele e queriam ir atrás dele, porque quem não negocia princípio, quem não negocia chamado, quem não negocia com pecado, vai ser diferente de todo mundo que é lá conivente com a sacanagem. Então, quando a gente deixar e começar a romper com tudo isso que impede a gente de ver o Senhor, provavelmente muitas pessoas vão querer se levantar contra a gente, o próprio inferno, e às vezes alguém pode até tentar te matar fisicamente, como queriam fazer com Gideão, porque quem rompe não negocia. Vamos aqui para o próximo ponto. Nunca será com os nossos recursos, porque senão a glória virá para nós. Aí eu vou ler aqui, versículo 7, capítulo 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu te entregar os midianitas nas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, os ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte-se e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e ficaram 10.000. E depois o Senhor reduz esse número aí para 300. Mas é o quê? Se for com o nosso recurso, que glória tem para Deus? Se for com a força do nosso braço, a gente vai pegar e não vai reconhecer que foi o Senhor que fez, porque na maioria das vezes é o Senhor que faz na nossa vida. Mesmo a gente tendo recurso, sendo o que for, é o favor do Senhor. A palavra fala que quando Isaac estava em Gerar, ele plantava e quando ele colheu a 30, 60 e a 100 por um. Mas por quê? Porque era o Senhor. Então, às vezes, nós vamos ter alguns recursos que não vão estar disponíveis, mas não é porque eles não são nossos, mas é porque se eles estiverem disponíveis, a gente vai fazer com o favor do Senhor, mas a glória não vai para ele. A gente vai bater no peito e vai falar: fui eu que fiz, eu consigo, eu sou forte. Mas não é isso. A glória tem que ser dada a ele, ao Deus dos céus, o Senhor dos exércitos. E aí vamos entrar aqui no próximo ponto. Entenda seu limite e lugar. No final aqui, já no capítulo 8, o povo tenta fazer Gideão rei deles, mas Gideão recusa. E aqui, gente, é um ponto muito interessante, que é o quê? Quando a gente começa a fluir no nosso dom, no nosso chamado, a gente tem que entender o nosso lugar e o nosso limite. Porque se vamos colocar ali que se Gideão resolve ser rei de Israel, às vezes o ego, a soberba, ia subir ele, e a palavra vai dizer lá em Provérbios que a soberba procede à queda. Então, provavelmente daria, como é que eu posso dizer aqui numa linguagem mais tranquila, ia dar um problemão, como deu depois com Jeroboão, filho de Nebate, que o Senhor levanta como rei de Israel, e em determinado momento Jeroboão também institui postas a Baal, a Sera e mais alguns deuses, porque ele tem medo de perder aquilo que o Senhor confiou na mão dele. Porque Gideão não, Gideão ele entendeu o limite. Meu limite é o quê? Ser juiz de Israel, juiz dessa determinada região. O Senhor me levantou para confrontar os midianitas e trazer paz em Israel, e só isso. O Senhor não me estabeleceu como rei. Então a gente precisa começar a entender que tem lugares que não são para nós. Às vezes o nosso limite é aqui, a gente não pode estar aqui. Então, quando a gente reconhece isso, esse é um chamado à humildade, um chamado a reconhecer. Quando a gente começar a fluir e nos dons, no chamado ministerial e na vida nossa cotidiana, a gente tem que entender qual é o nosso lugar, porque senão pode haver problemas. E aqui, chegando aqui no último ponto, quem cumpre o propósito traz paz para a geração. E a palavra vai dizer aqui, ó, no final do capítulo 8, que quando... Esse eu não marquei. Porém, ela vai dizer que quando
Jeroboão, salvo engano, ele foi juiz em Israel por 40 anos. Eu preciso só achar aqui. Então, depois vocês leem ó, o capítulo aqui do capítulo 8, que vai falar um pouco sobre isso, mas para a gente não perder o vídeo aqui, e eu também já não enxergo mais muito bem, por isso que eu tive que usar meu cadernão aqui. Enfim, é aquilo, voltando aqui para o ponto. Quem cumpre o propósito faz parte para a geração. O período dos 40 anos que Jeroboão teve como juiz, tudo bem que depois o povo se esqueceu, mas foi um período que acabou a pressão dos midianitas e o povo começou a viver em paz. Porque quando você cumpre o seu propósito, nosso propósito nunca é sobre nós, mas ele é sobre os outros. A gente vê que todo mundo que foi chamado na Bíblia foi para fazer a diferença na vida de alguém. Quando o Senhor fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e farei de você uma grande nação, tal, tal, tal. Ou seja, não era para Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E hoje nós somos abençoados, por quê? Por causa de um descendente de Abraão chamado Jesus. Então, o propósito nunca vai ser sobre nós. O próprio Gideão aqui, ele estava malhando o trigo no lagar, porque era um lugar que os midianitas não conseguiam chegar e não conseguiam acessar e pegar aquilo que eles estavam plantando e colhendo. Só que aquilo ali só servia para Gideão. Só que quando Deus te chama, te tira da tua zona de conforto, é porque o seu propósito vai ajudar e trazer a paz para uma geração. E eu fico por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Meu nome é Pedro Henrique. Eu fiquei nervoso um pouco aqui. Eu gosto muito de Bíblia, eu gosto muito de palavra, mas confesso que fiquei nervoso porque a gente falar da palavra do Senhor, por mais que a gente ama, é complicado. Se eu me equivoquei em algum tempo, eu te peço perdão. Um beijo no seu coração. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Deixa seu like e envia esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que precisa dessa palavra, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo.